queridos professores, professoras de toda a educação básica dos colégios Presbiteriano Mackenzie, e especialmente as professoras e professores da educação infantil dos nossos colégios. É com imensa alegria que estou aqui apresentando o nosso projeto. Esse projeto ele começou em março de 2020. Sim, bem antes da deflagração da pandemia da Covid-19. Não sabíamos que isso ia acontecer, não estávamos nos nossos planos. Mas foi muito interessante, porque naquela tarde todos os diretores, orientadores pedagógicos, professores, assessores estiveram aqui em São Paulo e conseguimos elaborar um sistema de avaliação da educação básica Mackenzie. Esse sistema ele abrange e está ancorado em 3 concepções de avaliação: a avaliação pedagógica de sondagem, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Especialmente na educação infantil, nós criamos e inovamos. Primeiro, porque analisar o desenvolvimento infantil nos traz uma série de cuidados e de sistematizações e também de diversas ancoragens em vários referenciais teóricos. Como é que nós começamos isso? Não que a avaliação que estivesse sendo feita estivesse em desacordo com a política pedagógica institucional, absolutamente. O desafio foi retomá-la, revisitá-la e ampliá-la a partir de onde nós queríamos chegar. E aí você pode me perguntar, aonde nós queremos chegar? Exatamente na institucionalização e na implantação de uma concepção de avaliação em larga escala. Por isso, as nossas crianças precisam estar ao longo dessa trajetória, desse caminho. Interessante, queridos, que a avaliação na educação infantil, geralmente, ela sempre esteve muito ligada a um relatório ou a um portfólio. No nosso projeto, ele abarcou algo mais. Vejam, são 3 concepções de avaliação. Como lidar com a avaliação pedagógica de sondagem na educação infantil. E aí nós consideramos e ressaltamos e enfatizamos o que já estava acontecendo. As entrevistas realizadas pelas orientadoras educacionais, usando, inclusive, o instrumento de observação daquelas crianças que estavam chegando, que estão chegando para os nossos colégios. Isso aí ficou exatamente a critério de cada unidade. Então, permaneceremos exatamente nessa linha, nessa toada, quando nós falamos em avaliação pedagógica de sondagem. A avaliação formativa, ela nos trouxe um pouco mais de refinamento. Qual foi esse refinamento? Exatamente dia 26 de março de 2020, começamos ali um grande projeto. Escolhemos e selecionamos, junto com os diretores dos colégios e com as coordenadoras da educação infantil, um GT. Os membros desse GT foram escolhidos a dedo, porque precisariam ter um espírito investigativo, uma capacidade de leitura e de argumentação crítica e teórica e mais profundamente, precisariam conhecer a dinâmica e a essência do desenvolvimento infantil. Convidamos também o Sistema Mackenzie de Ensino para participar desse grande GT. As reuniões começaram e dessas reuniões algumas tarefas foram estabelecidas. A primeira, nós colocamos exatamente isso. Vamos começar a estudar sobre o que é que o desenvolvimento infantil nos traz em relação à alta performance das nossas crianças e sempre querendo vê-las e acompanhá-las até o ensino médio. Por isso, nós destacamos 8 indicadores de avaliação para a avaliação formativa. Quais são eles? Escrita, oralidade, grafismo, desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento lógico-matemático, a interação social, a competência visual e a competência auditiva. Começamos os nossos estudos.
Os membros estavam muito entusiasmados diante desse grande desafio. E aí nós direcionamos esses primeiros momentos. Quais foram as suas leituras? Quais os referenciais teóricos? O que prediz o desenvolvimento em cada indicador? O que é realmente mensurável e observável no indicador que você vai trabalhar? Essas foram as perguntas norteadoras. E aí começamos a estudar. Foram inúmeras reuniões de trabalho, de discussão teórica, de alinhamento e, sobretudo, todas as concepções e as características aqui apresentadas e também desenvolvidas e produzidas nos instrumentos que foram criados, eles não divergem dos nossos princípios confessionais. E aí foram inúmeras reuniões, discussões, e os grupos produziram muito. Diante disso, a avaliação formativa, contemplando esses 8 indicadores, ele também abrange mais 2 instrumentos. O portfólio, exatamente para registrar ali na criança o seu desenvolvimento, e também os relatórios. Começamos a produzir. O que saiu? Foi muito claro para nós e evidente que nós precisaríamos usar um mecanismo de padronização desses instrumentos. Por isso, nós lançamos mão da perspectiva da avaliação por rubricas. Em cada indicador, especialmente, nós encontraremos os planos de rubricas, onde teremos os eixos, teremos os critérios e exatamente o nível que a criança se encontra, nesses níveis desde o iniciando até o expandindo. Então, a partir de agora, vocês vão perceber que cada coordenador de subgrupo desse grande GT irá apresentar aqui o seu instrumento, as características teóricas, conceituais e, o mais importante, como é que eles devem ser preenchidos. Rogamos a Deus a bênção dele na continuidade desse projeto. Queremos agradecer sobremaneiramente a Deus em primeiro lugar e a cada membro que teve envolvido nesse GT. Nós trazemos para o Brasil um diferencial muito grande. Como avaliar o desenvolvimento infantil a partir dessas 3 concepções de avaliação, especialmente nesses 8 indicadores, e usando a avaliação por rubricas. Queremos agradecer a DEMP, na pessoa do Dr. Carlos César Boff Buffon, que está conosco dirigindo todos os momentos. Eu sou a professora Márcia Braz, estou como superintendente do ensino técnico e básico da educação Mackenzie. Queremos agradecer também a professora Karen, analista pedagógica da superintendência, que está e esteve conosco em todo o processo, não só de autoria, mas também de coordenação desse grande momento que nós estamos passando. Agradecer a Deus também e rogar para que Ele venha nos abençoar no momento de implantação desse projeto que está previsto para 2022. Agradecer também a GERT, na pessoa da Valéria, que tem desenvolvido juntamente com a Vera, juntamente com o Antônio César, todo o processo de elaboração e de parametrização de um sistema. Tudo que será apresentado aqui será desenvolvido e parametrizado no sistema. Os professores vão lá e vão preencher essas rubricas na web. Agradecer a Deus mais uma vez e pedir a Ele que os pais também sejam sensibilizados a acompanhar o desenvolvimento de seus filhos dentro dessa perspectiva inovadora de avaliação. Sabemos que a educação infantil é uma etapa extremamente importante na vida e no currículo, no desenvolvimento de formação dos nossos alunos, por isso iniciamos com ele. Essa avaliação, ela permanece, ela continua, ela cresce. Educação, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, também com suas características, com seus instrumentos peculiares e específicos, dentro dessas 3 características da avaliação. A avaliação pedagógica de sondagem, a avaliação formativa e a avaliação somativa. Quero destacar e usar aqui como oportuno esse tempo para dizer que também inovamos na avaliação formativa para os outros segmentos. Qual foi essa inovação?
Nós produzimos, juntamente com as OEs dos colégios, as orientadoras educacionais, um outro grupo de trabalho em que desenvolvemos originalmente 2 instrumentos. Um instrumento para a avaliação qualitativa, que está dentro da avaliação formativa. Esses 2 instrumentos são um instrumento de autoavaliação e um instrumento das habilidades socioemocionais. Muito obrigada por tudo, pela atenção. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir nesse propósito. Estamos apenas começando. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu empenho e entusiasmo. Venha conosco participar dessa jornada.